Eu tenho a honra de apresentar o professor Dani Gammerman. O professor Dani Gammerman é um dos expoentes da estatística no Brasil. A sua contribuição ela é amplamente conhecida e é uma honra para mim e para alguns aqui talvez ter tido um contato ou ter um contato tão próximo assim do professor Dani. O professor Dani ele é formado em engenharia mecânica, mas lá no mestrado ele já foi para o campo da estatística, então ele tem mestrado em estatística pelo IMPA, ele tem doutorado em estatística pela Universidade de Warwick. O Dani tem um número muito amplo de publicações em várias revistas importantes na área da estatística. Ele tem mais de 80 publicações em revistas como Journal of the Royal Statistical Society, Biométrica, Bayesian Analysis, inclusive o artigo na Science que ele vai falar hoje, nessa revista tão prestigiada que até quem não é muito da área da ciência acaba conhecendo um pouco. Então, realmente é uma contribuição muito grande que o Dani tem na área da estatística. Além disso, ele tem livros publicados, inclusive alguns que eu estudei durante a minha pós-graduação. Então, tem um clássico livro de Métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov, livros de diferença estatística, e mais recentemente um livro sobre construção de plataformas para predição de pandemia. Em 2021, o Dani ganhou o título de professor emérito da UFRJ, consagrando toda a sua contribuição na estatística, tanto acadêmica quanto institucionalmente. Então, ser professor emérito é uma das grandes honrarias que um professor pode receber, e o Dani recebeu por toda a sua contribuição. Ele também foi, entre essas contribuições, dá também a ajuda na fundação do nosso programa de pós-graduação, que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, lá na UFRJ, e que forma tantos mestres e doutores em estatística, que também ajuda a fazer o nome da estatística crescer no Brasil. O Dani também, além de ser professor emérito, ele também já foi professor visitante de diversas instituições. Ele também é bolsista de produtividade do CNPq e já foi membro de comitês diretores tanto do ISBA, que é a International Society for Bayesian Analysis, quanto da ABE, que é a Associação Brasileira de Estatística. Entre os vários interesses que o Dani tem na área da estatística, a gente pode pontuar aqui algumas coisas como modelos dinâmicos, estatística espacial, análise de sobrevivência, análise de valores extremos, simulação estocástica e, claro, a inferência bayesiana, né? Que dá suporte às vezes para tudo isso. E hoje o Dani vai falar do seu artigo que saiu na revista Science. Eu vou deixar ele falar o título aí, que ele vai saber melhor do que eu, mas é um trabalho bastante interessante. Então, Dani, eu quero te agradecer e dizer que é uma honra receber você aqui no nosso evento. Obrigado. Tá, obrigado, João, pelas belas palavras. Eu queria agradecer a organização desse evento, desse importante evento de celebração de um dia, de uma profissão tão próxima, né, a todos nós, e agradecer pelo convite. Tá? Eu vou compartilhar minha tela agora. Vocês estão vendo? Estamos vendo. Bom, então o título é o título do artigo da Science. Essa palestra vai ser sobre esse artigo. Tá? Eu vou falar um pouquinho, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre a revista Science e sobre esse trabalho, tentar contextualizar, mais puxando para o lado da estatística, mas não muito. Não vou tentar apresentar o mínimo de detalhamento matemático, mas pelo menos apresentar o suporte que foi utilizado na elaboração desse artigo. Tá? Bom, o que é a Science? O que é essa Science? E pode ser uma pergunta retórica, mas eu mesmo conheci há pouco a revista até ter um contato mais próximo com ela. Bom, junto com a Nature, as duas grandes revistas de publicação de pesquisa que têm mais alto impacto na ciência e nos efeitos que a ciência pode ter sobre a sociedade como um todo. Só para você ter uma ideia, todas as revistas têm um critério de avaliação numérico, que é o fator de impacto, que mede quantas pessoas referenciam os artigos publicados nessa revista. E lá nesse JCR, eles
têm armazenados, eles calculam esse fator de impacto, eles têm cerca de quase 10 mil periódicos classificados lá dentro dela. Como exemplo, um periódico que a comunidade costuma publicar, Communication Statistics, tem um fator de impacto 0,9. As revistas de impacto, de maior impacto, mais relevância na estatística, que são essas 4 que são destacadas aqui, tem um fator de impacto bem maior, associado à maior relevância que elas têm para o avanço da estatística como um todo. A maior delas é a série B, que tem um fator de impacto de 5,8. A Science, para ter uma ideia, o fator de impacto dela é 10 vezes maior que a da revista de maior impacto na estatística. A revista mais importante da estatística, na minha opinião. E mesmo esse fator de impacto, ele não é o maior fator de impacto dentre as 9.500 periódicos, ele é o 22º. A Nature tem um pouquinho maior, e a Nature tem subseções específicas que têm um impacto muito grande na sociedade também. Tem alguns outros, mas é uma classificação muito alta, e o ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa análise de dados empírica é a disparidade nos números associados aqui, né? A Science tem também um medidor da relevância das publicações. Eles têm todo um esquema, você para publicar, antes do artigo ser publicado, eles pedem que você faça uma espécie de abstract, só que um abstract voltado para qual a relevância, não para a contribuição científica, mas para qual a relevância da contribuição que esse artigo está. Então, aqui é uma foto que eu tirei da página há um ano atrás. Podemos olhar a situação mais avançada, se ver aquele número lá, que é um indicador da visualização do artigo, e ele já duplicou de um ano para trás, quando eu preparei essa apresentação, para agora. E aí ele se destaca onde aparece, tem 199 sites de notícias, né? Eu vou clicar aqui só para ver quais são, e aí você vê que tem na Alemanha, Inglaterra, espanhol, Austrália, sei lá mais aonde. E nenhum desses artigos mais recentes, que eu nem tinha conhecimento, são do nosso artigo. São descobertas pré-históricas de povos originários na Amazônia, e provavelmente eles devem ter feito menção. Não li nenhuma dessas reportagens, mas vocês podem olhar. Fizeram menção. Até na pesquisa FAPESP, essa saiu mais antiga, né? Essas são coisas mais antigas do ano passado, que foi... o artigo foi publicado em outubro de 2023, e a maioria dessas menções apareceu por lá. Então, eles não só são um grande farol da ciência, que tem maior impacto na sociedade, como eles também sabem disso e se preparam para isso, para permanecer dessa maneira. Em função disso, de todo esse impacto, surgiu o interesse do periódico Significance, que é um periódico bem legal de estatística. Ele não é de ciência, mas ele é de divulgação científica, e eu preparei um artigo de divulgação que foi publicado lá, foi capa da revista daquela edição. A Amazônia é um tópico muito relevante para o mundo. Ajudou um pouco na publicação do artigo. E depois disso, um outro meio de divulgação de estatística que também existe, não sei se vocês conhecem, é o podcast Stats and Stories, que também, em função da repercussão da Significance, foi me procurar e fizeram uma entrevista em julho. Eles falaram que vai sair a divulgação dessa entrevista. Esse periódico Significance também foi uma surpresa para mim. Eu gosto muito dele, mas eu não sabia quão relevante ele era. Eu fui procurado por ecólogos, eu fui procurado por ecólogos, não pelo artigo da Science, mas pelo artigo do Significance, o que me surpreendeu, o que eu achei super positivo, inclusive. Eles queriam saber mais sobre o meu trabalho, etc. Aqui no Brasil, eles só souberam através dessa periódica. Então, é um lugar
que eu me sinto orgulhoso de ter publicado esse trabalho, e eu vou tentar explicar por que esse trabalho, qual é a relevância desse trabalho, o que esse trabalho... Embora essa discussão de porquê da relevância esteja mais aqui no Significance do que no artigo da Science, propriamente dito. O artigo da Science já utilizou uma metodologia que a gente desenvolveu de estatística e aplicou ela a essa análise de dados. Para chegar lá, antes de tudo, eu preciso falar quem foi a equipe com qual foi feito esse trabalho. A equipe central, como eles chamam de Core Team, foi feita por esses 4 pesquisadores e por mim, mas teve mais de 220 colaboradores que viraram coautores do artigo, basicamente por compartilhamento de suas bases de dados, que não é trivial. Se quiserem mais detalhes da base de dados, eu poderia passar, se tiver tempo também, para você ver a dificuldade, e eu posso falar isso bem à vontade, porque eu não tive zero envolvimento com a elaboração das bases de dados. Tive um pouquinho de envolvimento com a customização da base de dados para poder ser usada no nosso trabalho, mas foi um trabalho bastante larga escala, envolvendo 7 milhões de linhas de dados, para vocês terem uma ideia. Bom, então eu vou falar um pouquinho da contextualização estatística, afinal, isso é uma apresentação dentro do Dieta Estatístico. Essa introdução, falar de problemas de padrão de pontos e o problema da inferência padrão de pontos, falar da técnica de aumento de dados, que foi o que a gente usou, falar da relevância na ecologia de dados do tipo presence only, que até poucos anos atrás eu não tinha a menor ideia, mas esse tipo de dado é muito comum em ecologia e foi o dado que a gente tinha para fazer a análise. E depois falar de trabalhos presentes e futuros. Bom, não sei quanto que a audiência aqui conhece de estatística espacial, mas a estatística espacial tem 3 grandes fontes de dados. Tem dados geoestatísticos, dados de área, e tem um dado de padrão de pontos, que é basicamente representado por essa figura aqui, com uma região do espaço bidimensional, e vocês estão vendo mais pontinhos pretos, esses pontinhos pretos são locais de ocorrência de um evento de interesse. Tá? E todo o estudo não é envolvido em medições em quantos óbitos ou em o valor do nível de porosidade em uma dada localização, que seria uma análise geoestatística, objeto de uma análise geoestatística, mas a relevância aqui é onde estão as ocorrências e como se distribui no espaço esse padrão de ocorrências. Tem lugares mais prováveis que outros e talvez tentar explicar isso. E é sobre isso que a gente vai falar. É essa região da estatística espacial que a gente vai estar situado. Um dos modelos mais comuns, não sei se é o modelo mais comum, talvez seja, mas é certamente um dos modelos mais comuns, é o modelo de processo Poisson. E o processo Poisson é um modelo simples, e por isso que ele é usado, porque ele depende de um único parâmetro. Esse parâmetro é a função de intensidade, ela mede a intensidade com que pode haver ocorrência do fenômeno de interesse, e o espaço com o qual eu estou trabalhando pode ser o plano, mas pode ser qualquer espaço D-dimensional, pode ser a reta, inclusive, para análises do tempo, por exemplo. E a notação que eu vou usar é essa aqui. O padrão de pontos, esse processo de observação de ocorrências na região S, é um processo Poisson com parâmetro lambda, com parâmetro que é a intensidade lambda. Essa notação simplificada não pode servir para levar vocês a acreditarem que tem um único parâmetro. Na verdade, tem um único parâmetro, mas ele está sendo medido em todos os locais do espaço de interesse. Tá? E vão haver as ocorrências, e a gente pode, tomando certos cuidados, identificar a nossa observação Y com as N localizações. Tá? Essas N localizações, número de localizações, é uma quantidade aleatória que até tem distribuição de Poisson, uma variável aleatória com distribuição de Poisson. Bom, os problemas que a gente tem aqui,
primeiro problema é que a gente quer fazer inferência não sobre 1, 500 ou 1 milhão de parâmetros. A gente quer fazer inferência sobre infinitos parâmetros. A função de intensidade é uma função que assume infinitos valores. É mais que infinito, é uma quantidade incontável de valores. Tá? Então, esse é um desafio. Outro problema que a gente tem, mais grave, inclusive, é que a função de verossimilhança sobre a qual muitos dos métodos, inclusive os que a gente vai utilizar, fazem inferência, é conhecida, está explicitada aqui nessa equação, e como vocês podem ver, duas coisas acontecem. Primeiro, todos os valores da função de intensidade são levados em conta. Eu estou integrando sobre todo o espaço a função de intensidade. Não é apenas a função de intensidade nos N locais onde houveram observações. Tá? Esse é um ponto relevante para levar em conta, que torna essa área diferente da área de geoestatística ou de dados de área, onde tem sempre uma quantidade finita a ser considerada. O maior problema dela é que ela tem essa integral de uma função desconhecida e, portanto, não tem como a gente ser capaz de fazer essa integração. A gente não sabe como integrar uma função que a gente não conhece. E, portanto, a gente não consegue lidar analiticamente com esse problema. Inclusive, a gente não consegue nem calcular a função de verossimilhança de uma forma geral. Tá? Outro ponto é que a distribuição de Poisson, o processo de Poisson é um processo que é baseado em independência, em regiões disjuntas, o que não casa muito com a estatística espacial, porque a gente quer botar uma relação de similaridade entre locais que estejam próximos. E isso é sanado através da especificação de uma priori ou de uma aleatoriedade associada à intensidade, que pode ser chamada de priori, se você for bayesiano. E isso pode ser feito naturalmente a partir desse trabalho. Ele identificou essa possibilidade que, através desses chamados processos de Cox-Log gaussianos, a gente consegue emprestar suavidade espacial a essa intensidade. Tá? Processo gaussiano, para quem não sabe, hoje em dia acho que todo mundo sabe processo gaussiano, mas para aqueles que não sabem, a gente diz que um processo é gaussiano se qualquer subconjunto de ordenadas desse processo conjunto finito tem distribuição normal multivariada, com qualquer que seja o número de ordenadas que você esteja considerando. Tá? Então, ele é completamente especificado, e a gente tem a especificação completa analítica, com densidades e etc., para uma coleção finita. Lembrando que aqui a gente tem em jogo uma quantidade infinita de intensidades a ser considerada. Tá? Isso vai causar certos probleminhas. Bom, uma forma de introduzir a ideia de regressão de variáveis explicativas nesse modelo é a de sempre. Você acrescenta ao processo que você estava associando uma... Cadê? O processo log lambda, no caso, a gente associou nesse modelo um processo gaussiano. Então, a gente tem esse beta zero, que seria um intercepto no modelo de regressão, que é um processo gaussiano. E a gente acrescenta um preditor linear baseado nas variáveis explicativas relevantes. Tá? Eu fiz trabalhos com esses modelos, inclusive estendendo esses modelos para a situação em que o coeficiente de regressão varia no espaço, no tempo ou espaço e tempo, tanto para dados de área de dados geoestatística quanto para dados de área. E pode ser usado aqui também. A gente não vai fazer isso nesse contexto de hoje, mas eu queria apresentar que existe esse contexto mais geral no qual a gente já trabalhou. Bom, mesmo conhecendo os coeficientes de regressão, a gente não conhece esses interceptos, e mesmo que conhecesse os interceptos, a gente não consegue fazer essa integração, porque a gente não tem essa disponibilização de todos os variáveis explicativas para todos os locais. No máximo, na melhor das hipóteses, a gente tem isso numa grade que pode até ser bastante fina
sobre a região de interesse. Então, continuamos, mesmo estendendo para a regressão, continuamos sem conseguir calcular a verossimilhança. E se a gente não consegue calcular a verossimilhança, a gente não consegue fazer inferência baseada no princípio da verossimilhança, e uma dessas inferências é a inferência bayesiana, que é baseada na função de verossimilhança, e, portanto, a posteriori não pode ser calculada. O que as pessoas fazem? Bom, elas aproximam aquela verossimilhança, essa é a solução óbvia. Você faz uma aproximação ou da integral ou da verossimilhança de alguma outra maneira, ou propõe uma representação através de funções, supostamente cobrindo o espaço de todas as funções que poderiam estar sendo representadas pela intensidade. Tá? Todas essas abordagens são aproximações. Então, o caminho que a gente quer seguir é um caminho que seja baseado no modelo, que mantenha a função de intensidade sem ser transformada através de uma representação ou de uma aproximação. Tá? A forma de fazer isso ela está disponível já há bastante tempo para processo de Poisson, no artigo de 79, que ele mostra como fazer a amostragem de um processo de Poisson. Basicamente, você precisa, eu vou detalhar o algoritmo aqui, você precisa supor que existe um máximo, que essa intensidade é limitada, ela não vai explodir para infinito. A gente cria um dado aumentado, que é um processo de Poisson com essa taxa aumentada, amostra o número de pontos e distribui eles independentemente e uniformemente sobre a região. Isso caracteriza um processo de Poisson homogêneo, com intensidade fixa, lambda estrela. E aí, depois, numa etapa subsequente, a gente retém alguns pontos, de acordo com a probabilidade que é dada pelo valor da intensidade. E esses pontos retidos são uma amostra desse processo original que a gente tem interesse, que é o processo Poisson com intensidade dado pela função lambda. Vocês estão vendo meu mouse? Estamos sim, Dani. Tá bom. Assim como tem o processo Y, que são as observações retidas, tem um processo das observações descartadas, que a gente está denotando para os Y-til, e que também é um processo de Poisson, cuja intensidade é o complemento da intensidade lambda, para chegar no lambda estrela. Tá? E ele é condicionalmente independente, se eu suponho o conhecimento de lambda ou dos parâmetros, ele é independente e tem também seus dados, com os quais a gente pode fazer identificação. Então, graficamente, vou fazer rapidamente, suponha que a gente tem um processo na reta não, no intervalo de 0 a 10, um subconjunto da reta, e tem um máximo aqui, está bem definido. Então, a gente acha o máximo, a amostra desse processo, que tem variável aleatória Poisson com média 30, deu mais ou menos 30 pontos, estão aqui eles anotados, e eu vou distribuir eles uniformemente. Isso gerou uma amostra do processo de Poisson processo de Poisson homogêneo com intensidade lambda de estrela. Todas as regiões estão mais ou menos igualmente aquinhoadas com ocorrências. Na hora da gente fazer o thinning, o processo de seleção, vai ser levado em conta a probabilidade que é dada desse ponto ser retido, que é dada pela razão entre a intensidade do ponto, no caso esse aqui, tomado como exemplo, e a intensidade máxima. Então, esse ponto vai ter alta probabilidade de ser retido, esse não, esse vai ter uma probabilidade baixa. E aí, fazendo essa amostragem e selecionando amostras, vamos ter uma amostra desse tipo, onde esse ponto efetivamente foi retido, esse não foi retido, mas outro, menos provável ainda, foi retido, mas com maior concentração de pontos aqui nessa região. A versão analítica desse algoritmo está dada aqui, eu não vou entrar em detalhes na conta, mas confiem na conta. Está aqui a expressão da verossimilhança, da função de verossimilhança aumentada, ou seja, para o dado, não só para o Y, para o objeto de interesse, mas para o dado aumentado. Tá? E o que acontece é que, ao fazer esse aumento de dados, a verossimilhança resultante, primeiro, ela só depende de um conjunto finito, aleatório, mas finito, de valores da intensidade lambda, e o mais importante, a integral desapareceu. E agora, com esse aumento, eu tenho possibilitada a possibilidade de fazer computação. Eu consigo calcular a verossimilhança. Tá? Então, o modelo pode ser redefinido, bastando para isso incluir
esse ponto de máximo e essa função G limitada ao intervalo 0,1 para recobrar o que a gente tinha antes, e eu completo esse modelo com uma a priori para beta. Está errado, eu não vou, a priori para beta não é normal, não, me desculpem. A priori para beta... não, a beta aqui é um coeficiente está fixado. Eu simplifiquei o problema, todos os coeficientes estão fixados e realmente é uma normal multivariável. Tá? Ok, e com isso a gente consegue fazer contas. Tá? Eu giro a manivela da maquinária bayesiana, aplico o MCMC e faço as contas. Eu tenho uma amostra da distribuição a posteriori de todo mundo que me interessa nesse problema. Tá? Muito bem. Então, essa é a base que a gente vai usar para analisar dados de presence only. Dados de presence only, como essa figura aqui, envolvendo ocorrências de Angico, são dados onde você, diferentemente daquilo que a gente aprende em sala de aula, em geral, sobre amostragem, sobre coleta de dados, ele não é baseado só naquilo que a gente conseguiu observar. Aliás, desculpem, ele não é a observação completa do processo, ele é apenas a observação daquilo que a gente conseguiu observar. Em geral, em ecologia, se trabalha em áreas ou muito grandes ou em áreas de muito difícil acesso, florestas, cordilheiras, ou muitas vezes em ambas as situações, e não dá para olhar todo mundo. Então, existe toda uma área de ciência do cidadão, que eu não conhecia, onde procura-se fazer ciência, coletar dados para fazer ciência, mas essa coleta é imperfeita, é sujeita à disponibilidade das pessoas para sair a campo para fazer a coleta, e isso envolve uma série de vícios. Tá? Essa é a área de presence only, que, gostemos ou não, eu torci o nariz quando comecei a olhar para esse tipo de problemas, mas depois insisti e vi que dá para ser ajeitado, dá para ser tornado apropriado, se a gente tratar adequadamente do problema. E é isso que as pessoas fazem, e é nesse contexto que a gente apresentou nossa proposta de análise. As nossas ocorrências observadas continuam sendo Y, mas já temos ocorrências que não foram observadas, porque as pessoas não pegaram aquele caminho, não beiraram aquele rio, por vários motivos. Tá? E, portanto, o total de ocorrências, ou seja, o processo que eu gostaria de ter observado, é esse Y barra, que é a união das ocorrências que foram observadas com as ocorrências que não foram observadas. E aí a gente constrói um modelo para as ocorrências totais, baseado em algum modelo de regressão, envolvendo variáveis que expliquem a existência de espécies naquele local, mas a gente precisa de um modelo que incorpore também a capacidade do nosso processo de amostragem registrar essa ocorrência. E nem todas as ocorrências serão registradas. Então, a gente tem uma outra componente de regressão que trata da inclusão da componente de observabilidade do fenômeno que a gente gostaria. O que a gente aprende em sala de aula, na graduação quase que majoritariamente, é que a gente sempre observa tudo, mas na prática isso não acontece em muitas áreas, e a ecologia e outras áreas de pesquisa de campo, como a arqueologia, não são assim. A gente precisa saber lidar e dar resposta para eles, incorporando alguma forma de incorporação da modelagem do vício amostral. E é isso que a gente fez nesse modelo aqui, que é uma pequena generalização do que eu tinha apresentado do aumento de dados, que além do aumento para o lambda estrela, para o máximo, a gente tem um aumento também para discernir as ocorrências que não foram observadas também. Tá? Bom, esse aumento, como segue o mesmo esquema daquele aumento de processos pontuais completamente observados, ele também é tratável através do aumento de dados, e a gente vai ter, novamente, a possibilidade de fazer inferência exata. E as contas que eu vou apresentar para você são resultado da implementação dessas ideias no software BasePO, que o Guido desenvolveu em R. Tá? Eu esqueci de falar que esse desenvolvimento aqui tem vários desenvolvimentos para tratar com presence only. Esse foi o desenvolvimento que nós publicamos e que serviu de base para a tese de doutorado do Guido, sob minha orientação. Então, vamos para o que interessa, que é a análise dos dados pré-colombianos, inclusive porque
estamos avançando no tempo, esse que é o artigo da Science, que foi publicado em 2023. O que são os nossos dados? Os nossos dados são as localizações de 960 tipos de intervenção pré-colombiana na Amazônia, vamos dizer assim. Na realidade, é um subconjunto da Amazônia, mas um conjunto bem grande da Amazônia, que já é gigantesca, e foram coletados todos os registros de localização dessas intervenções, que são conhecidas como geoglifos, porque são intervenções com deixa eu ver se eu vou falar errado. Se tiver algum ecólogo aqui, ele com certeza vai descobrir um erro, vai detectar alguns erros na minha frase. São intervenções que o homem fez no meio ambiente que tem alguma configuração que é geometricamente referenciada, ou porque ele vai fazer uma cisterna e, portanto, tem um formato retangular, ou porque ele vai fazer uma cerca de proteção e talvez tenha um formato circular. Eu acho que, grosso modo, essas são os geoglifos, que são o tipo de intervenção que a gente usou na nossa análise. Essa é a única forma de intervenção do homem atual ou pré-histórico na Terra? Claro que não. Mas foi essa que a gente usou como representação da ocupação humana pré-colombiana, dos povos originários da Amazônia. E foram encontrados, detectados, até o momento da publicação, ou das contas que a gente fez para a publicação, foram detectados 960 locais com esse tipo de intervenção e com a caracterização de terem sido feitos mais de 5 séculos atrás. Então, é um trabalho não trivial que esteve envolvido nessa obtenção desse dado que a gente já recebeu bonitinho numa planilha, mas teve muita gente envolvida e muito trabalho para poder achar esses pontos. Não são todos, a gente sabe que não foram detectados todos, e um dos pontos da nossa análise era esse mesmo. Quantos ainda faltam? Será que a gente já olhou quase tudo ou não olhou quase nada? São coisas que permeavam o nosso estudo, além, obviamente, do básico, que é construir um modelo de regressão que explicasse o que faz com que alguns locais sejam mais beneficiados que outros com a presença humana pré-colombiana. Fizemos análise e tínhamos uma coleção de variáveis que foram pré-selecionadas como relevantes variáveis explicativas para serem consideradas, e destas só algumas foram selecionadas, a gente pegou uma lista de variáveis explicativas e algumas deram efeito significativo e outros não, que são representados aqui nessa figura. A gente fez essa outra figura que eu não gosto muito, porque todas as curvas são do mesmo tipo, porque o efeito é todo do mesmo tipo, mas o software com o qual a gente está competindo, com o qual a gente está propondo a substituição pelo nosso, faz as coisas assim, então era importante mostrar isso. Tem as variáveis explicativas de observabilidade, o que faz com que algumas espécies, alguns locais sejam mais propensos à observação de ocorrências que outros. E as variáveis são aquilo que vocês podem imaginar: distância até a estrada, distância até os rios, cobertura vegetal, porque a floresta também está sendo observada a todo momento por satélites que estão sobrevoando a Terra, orbitando sobre a Terra, e por aviões que sobrevoam a Terra também por mais diferentes motivos. Tá? Então, tem vários tipos de dados presentes, e eu procurei destacar isso aqui sobre as excursões que levam a observações. Tá bom? Então, a gente tem esse resultado que seria o resultado principal, a gente achou, que a gente construiu um modelo de regressão, essencialmente, construiu um modelo de regressão, calculamos os valores das variáveis explicativas, vimos a relevância relativa de cada uma delas e fornecemos esse número.
Mas a nossa análise, e eu acho que ajudou muito o fato dessa análise ser bayesiana, porque ajudou, para nós, foi trivial identificar que tinha uma componente na análise que não era um coeficiente de regressão, nem um máximo da intensidade, que também é outro parâmetro relevante. Ela tinha todo um processo de Poisson aqui que não tinha sido observado. E se não foi observado, é um parâmetro, é uma quantidade desconhecida e que deve ser tratada matematicamente igualzinha fosse um parâmetro. E ela tem a sua distribuição de probabilidade e, portanto, a gente pode, e talvez seja melhor dizer, a gente deva fazer inferência sobre ela, para além dos coeficientes de regressão usuais que a gente espera de uma análise de regressão, que era o nosso objetivo inicial. Tá? E, com isso, a gente foi capaz de fazer 2 produtos. Primeiro é a probabilidade de ocorrência. Esse aqui é o mapa da parte da Amazônia que foi contemplado. Essa partezinha, subconjunto da Amazônia, tem apenas 7 milhões de quilômetros quadrados. E é por isso que eu falei que a gente tinha 7 milhões de linhas de dados, porque acho que quase todas as variáveis explicativas estão medidas com nível de resolução de pixels de 1 quilômetro quadrado. Então, a nossa regressão tinha, em tese, 7 milhões de observações. Tá? Depois a gente pode discutir mais isso, porque, em tese, na prática, não tinha 7 milhões, não. Tá? E a gente consegue fazer o que é conhecido na área como heat map, mapa de calor, de quais locais são mais propensos à existência, e vocês podem ver pelo mapa que tem locais que são claramente mais propensos que outros, são menos propensos. A presença do rio aqui indicando maior propensão a ter havido povos originários instalados em algum momento da história. Enfim, esse mapa é um objeto de análise relevante para os pesquisadores. E podemos também fazer, a gente poderia ter feito inferência, a gente fez a inferência sobre os geoglifos que não foram observados e suas localizações. Mas é difícil fazer inferência sobre um processo pontual. O que a gente acabou fazendo foi fazer inferência sobre um sumarizador do processo pontual, que é o número de pontos. Aquela objeto que eu falei para vocês, que é distribuição de Poisson, com média dada pela integral da intensidade, ou intensidade integrada, como vocês preferirem, é uma quantidade unidimensional, discreta, e a gente pode representar a distribuição preditiva para essa quantidade através dessa figura. Essa figura é um gráfico da função de probabilidade preditiva, da distribuição do número de geoglifos ou intervenções na Terra não observadas. E esse objeto para o qual a gente, em princípio, não estava dando tanta importância, acabou sendo o principal foco do nosso estudo, porque o que a distribuição preditiva estava mostrando era uma grande concentração de geoglifos entre 10.000 e 23.800. E isso foi baseado numa extrapolação onde a gente só tinha menos de 1.000 pontos observados. Então, não é uma extrapolação óbvia de ser feita. Quer dizer, de ser feita mas não há os valores para os quais a extrapolação acabou convergindo, não é um valor, a ordem de grandeza não era óbvia. Mas isso aí depois a gente soube, e associado à repercussão dos resultados que levaram à aceitação do artigo, a gente soube que esses números eram números compatíveis com números que arqueólogos já vinham trabalhando em análises preliminares e muito mais rudimentares do que a análise
baseada em modelos como a que a gente propôs, e ela mostra um número relativamente alto que sustenta uma teoria que já vinha crescendo na arqueologia, ou na arqueoecologia, não sei bem qual é a área que cuida disso, de que a Amazônia não era tão intocada como originalmente a gente, civilização ocidental, supunha. Então, esse artigo serviu como um embasamento matemático, a chancela estatística, para que as pessoas que já vinham desconfiadas que dariam esses números se sentiram muito mais confortáveis e acharam que havia um suporte importante para uma compreensão importante da Amazônia. E isso ajuda a explicar. E é isso que eu explico no artigo do Significance. Resumidamente, era isso. Outra coisa que a gente fez, porque eu também não fui contando a história da melhor forma possível, reconheço. Para que a gente quer saber quem estava na Amazônia antes? Para quê? Um dos motivos é para saber se a quão contaminada, colocando muitas aspas, contaminada é a configuração atual da Amazônia. O que eu quero dizer com contaminadas, entre aspas? Se a Amazônia não tivesse sido habitada ou frequentada por seres humanos, talvez ela tivesse uma outra configuração. Ou não? Será que tem relevância? Então, uma outra vertente desse trabalho, que teve menos ibope, mas que talvez fosse a parte mais importante, e talvez seja óbvio isso para os ecólogos, e talvez não para mim, é que a gente estuda isso para ver qual o peso da intervenção ancestral na composição atual da Amazônia. Então, a gente fez esse estudo aqui com uma análise bem mais simples, a meu contragosto, depois posso elaborar mais sobre isso, que foi uma análise usando modelos lineares generalizados. A gente viu presença e abundância. Para presença, a gente usou MLG com binomial, e com abundância, que a gente media número de espécies em cada uma de algumas parcelas, regiões, subconjunto da Amazônia, onde foi feita essa medição. E dá para explicar, eu acho que eu estou com um pouquinho de tempo, dá para explicar por que eu não gostei do que eu fiz. Porque nesse estudo, como eu já tinha tido um trabalhão para analisar aquele banco envolvendo 7 milhões de pontos, gastamos um tempão nesse processo, eu achei que estava terminada a nossa tarefa quando os ecólogos chegaram e falaram, não, queremos isso daqui também. E aí, como é que a gente introduz o efeito da presença humana na Amazônia, através dos vestígios? O que a gente introduziu e que eu não gostei usou esse representante, que é a probabilidade de ocorrência associada a cada um dos pontos, e não a existência de uma presença, que a gente consegue calcular com o nosso modelo, se existe ou se não existe. É uma quantidade aleatória, porque é um parâmetro desconhecido. A gente consegue trabalhar com ele. Então, a forma que eu entendo como correta é botar um modelo de regressão cuja variável explicativa seja uma observação e não a probabilidade associada a uma observação. Tá? Mas a gente não tem observação, porque a gente não tem em todos os locais. Na nossa análise, a gente tem. E a gente consegue fazer essa imputação infinito-dimensional sem grandes problemas na nossa análise. E é assim que a gente está tentando resolver esse problema agora. Mas, para esse artigo, quem foi usado como variável explicativa foi apenas a probabilidade de existência de uma espécie ali por perto. E deu um monte de efeito significativo. Para mais e para menos, a maioria para mais, indicando que a presença humana naquela região foi relevante para a presença de uma série de espécies, algumas delas consideradas
espécies que não eram originais da Amazônia. Tá? Então, realmente, vamos lá, resumindo esse estudo, o que a gente poderia dizer é que ele mostrou que tem muito mais intervenção, tem muito mais evidência de intervenção, pelo menos 10 vezes maior do que já foi observado até agora, e ela teve relevância, essa presença teve relevância na composição atual da floresta amazônica, em termos biológicos, pelo menos. Tanto em termos de abundância, quanto em termos de presença, como pode ser visto pela significância desses coeficientes de regressão. Todos aqui. Tá? Na grande maioria, algumas teve efeito nefasto, né? Diminuiu a maior possibilidade de presença. Bom, basicamente, era esse o trabalho que a gente publicou. A gente está, depois desse envolvimento com esse trabalho, a gente tem uma série de outros projetos que a gente está tocando ou está querendo tocar. O primeiro é uma área que é bastante quente na ecologia, e lá eles dão nome, não sei se é só na ecologia, talvez outras áreas de atuação também tenham nome similar, de data fusion, fusão de dados. É tratar adequadamente dos diferentes tipos de dados e agregar, incorporar elas todos num modelo integrado desses diferentes tipos de dados. E fazer análise fundindo todas essas diferentes fontes de dados, que elas podem, muitas vezes, complementar umas às outras, ainda mais sabendo que essa área da ciência é uma área que está cheia de observações não coletadas ou não observadas. Que não são observações, né? Que a gente não registrou, mas que elas existem. Então, o que puder usar de dados, a gente está querendo. Eles estão querendo e a gente, se eles estão querendo, a gente vai estar querendo também para ajudar eles no caminho certo. Um outro projeto, que esse a gente está desenvolvendo agora, é que naquela análise, na análise que a gente fez nesse artigo da Science, tinha só um processo de padrão de pontos, que era os geoglifos, né? Aquelas intervenções na Terra. Mas depois eu acabei mostrando para vocês, na segunda parte, um interesse em usar isso para explicar outros processos, como processos associados à existência e presença de espécies vegetais, árvores. Tá? Então, existe uma rede de quantidades explicando umas às outras e a gente quer poder incorporar todas elas numa análise integrada. A gente está desenvolvendo esse projeto com uma aluna de mestrado, já vimos que é possível fazer isso, já estamos desenvolvendo a componente computacional e esperamos poder mostrar resultados em breve, para poder, por exemplo, construir um modelo onde tenha diferentes vestígios. Eu não falei isso, mas os geoglifos é um tipo de vestígio pré-histórico, pré-colombiano. Tem outros, tem terra preta, tem sambaqui, outros tipos de vestígios deixados na Terra que permitem a gente poder afirmar que ali teve presença humana. Tá? E esses caras, todos esses caras, esses diferentes tipos de vestígio, podem conjuntamente servir para explicar a presença de outras espécies. Vegetais, como, por exemplo, castanheira, açaí, ipê, etc. E essas espécies também, por sua vez, podem servir para explicar a presença de outras espécies, talvez animais. Enfim, o mundo de possibilidades para análise multivariada de padrão de pontos é bastante amplo. E a gente está tentando formatar uma estrutura genérica que permita entender como fazer isso com o modelo que você tiver em mente
para tratar das variáveis relevantes para o problema que você está querendo estudar em ecologia. Uma outra área que a gente também está desenvolvendo, essa com um ex-aluno de doutorado e colaborador agora, que é o fato de que a gente pode ter geoglifos. Esses geoglifos foram todos colocados no mesmo balaio. Tá? Na realidade, tem geoglifos de... parece que a presença humana data de 12 mil anos, ou pelo menos pode ser analisada a partir só de 12 mil anos para trás. Então, a gente poderia dividir nas diferentes eras associadas a esses 12 mil anos, porque tem relevância ter sido há 12 mil anos e não há 10 mil anos atrás. Então, a gente consegue... Os geoglifos, com certeza, intervenções na Terra podem ser datadas com carbono 14, tem mecanismos modernos de datação, e a gente pode referenciar, e tem medidas também associadas a variáveis explicativas relevantes, como temperatura, umidade, há 12 mil anos, 10 mil anos, 9 mil anos atrás. Então, é possível construir um modelo bem interessante de incorporando a evolução temporal na presença dessas espécies. Bom, as principais referências desse trabalho são o artigo que o Guido Moreira fez comigo, baseado na tese de doutorado dele, que a gente publicou numa revista de estatística aplicada. Tem o estudo da Amazônia, que foi o artigo publicado na Science, que eu apresentei para vocês, e tem aqui também a menção ao artigo de divulgação que eu publiquei, no caso, esse foi eu sozinho, que foi publicado na Significance em 2023, já, um ano e meio atrás. Era isso, muito obrigado. Tem mais informações sobre esses artigos todos, vocês podem olhar no meu site. Tem outras incursões minhas no campo da popularização da estatística de longa data, alguns aqui na plateia devem saber. Para quem não sabe, é só visitar esse aqui. Também inoperante agora, porque eu estou fazendo outro tipo de incursão na popularização da estatística. Mas eu mantenho ele com muito carinho, porque eu gosto muito das várias coisas que eu coloquei lá sobre os mais diferentes aspectos da estatística. Muito obrigado. Muito obrigado, Dani, pela excelente palestra. É muito legal ver como a gente usa estatística para responder perguntas de tanta importância como a que você colocou aqui. Bom, eu vou abrir então as perguntas para a plateia. Quem quiser perguntar, gente, escreve no chat ou então levanta a mãozinha, tá? Pode perguntar. Ou então, né? Pergunta. Mas, enquanto o pessoal está escrevendo, talvez, ou tomando coragem para perguntar, eu queria perguntar, Dani, para você falar justamente do que você pontuou no meio dessa palestra sobre qual é a dificuldade, talvez, de trabalhar com tantas fontes de dados diferentes e como que foi a relação de você trabalhar com pessoas de outras áreas, como os ecólogos. Acho que, como tem bastante estudante de graduação aqui, talvez seja legal entender como a gente conversa com outras áreas. Essa pergunta não está respondida aqui no Science, mas está respondida nesse artigo do Significance. Quem quiser pode me escrever e eu mando uma cópia, mas quem tiver acesso a banco de dados de periódicos vai poder pegar esse artigo de divulgação, um artigo pequenininho, são 5 páginas, contando essa história do namoro, namoro que virou casamento com o pessoal de outras áreas. Na realidade, esse grupo que eu trabalhei, o Guido trabalhou comigo, é estatístico. A Carol é bióloga, ecóloga. O Vinícius, não sabia caracterizar ele, mas é um cara que trabalha com sensoriamento remoto, muito envolvido com esse tipo de análises da Amazônia e portanto, veio de outra área também. O Aragão é o chefe, foi o orientador do doutorado do Vinícius. O Vinícius completou o doutorado depois do artigo publicado no ano passado. E o Aragão
ele é um dos coordenadores de um laboratório sobre os diferentes análises associados a florestas tropicais. Eu acho que é disso que trata o laboratório dele. Ele coordena, junto com a Liana, se não me engano, são 2 pesquisadores do INPE. Então, o ponto importante para ser usado na resposta, que eu não levei em consideração, agora estou pensando, é que foi muito fácil conversar com eles, porque a linguagem com o pessoal de outra área é totalmente diferente. Eles têm que se adaptar e aprender a falar na língua deles. Mas eles, todos esses, têm conhecimento numérico, todos trabalham. Ecologia hoje não existe sem R. Os programas de mestrado já ensinam R para o pessoal de ecologia. Então, não foi uma conversa assim tão difícil. Quer dizer, era difícil, mas era difícil com gente que estava interessado. E se você está interessado, e se quem está falando contigo, se o estatístico procura, está interessado também, e consegue falar uma linguagem que eles entendam, vai dar tudo certo. E deu tudo super certo. Tanto que a gente continua com esse grupo, com esses projetos que eu estou falando, que eu estou desenvolvendo, foram em cima de trabalhos que surgiram a partir de conversas que a gente continua tendo dentro desse grupo. É muito legal, eu recomendo a todos. Inclusive, é fonte de inspiração para o desenvolvimento de modelos relevantes, não modelos que vão ser publicados lá numa revista de 5ª categoria, porque ninguém vai estar interessado em usar eles. A Nádia Cruz colocou aqui no chat, não é bem uma pergunta, mas ela falou: Dani, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pela palestra. Sou geóloga e aluna de graduação em estatística da ENSE e seu trabalho é bastante inspirador para mim. Que bom. O que eu posso comentar para ela é que é um trabalho que me anima muito. Então, eu fiz por mim. A sociedade, a minha contribuição nesse grupo de 200 foi viabilizar uma explicação para a sociedade, mas se não tivesse sido publicado lá, eu já teria ficado feliz, porque eu gostei muito de ter feito trabalho. Então, se você gosta, tudo que vier é lucro. Tem uma pergunta aqui do Arthur Lemont. Dani, como a área analisada é reduzida, como garantir de fato uma extrapolação confiável para toda a região da Amazônia? É possível de ser feito? Parabéns pelo excelente trabalho e apresentação. Tá, obrigado, Arthur. Não há... Peraí. Não... Deixa eu mostrar aqui, usando essa região. Esse aqui do Angico. Não há extrapolação. Esse é um ponto importante. A gente assume, a gente tem uma área de interesse, no caso da Amazônia, aqui no caso do Angico, era o semiárido nordestino. Essa é a área de interesse. E a gente assume a observação de toda a região. A gente não extrapolou. O problema é que a gente observou com um filtro. E o filtro deixou que a gente só observasse alguns dos pontinhos que a gente deveria ter observado. Por que tem esse filtro? Porque a gente não consegue cobrir toda a região de observação que a gente gostaria de cobrir. Onde é que estão esses pontos que a gente não cobriu? Estão em todos os lugares. Tem pedaços que você não cobriu. Na Bahia, no Piauí, no Ceará, no nosso Rio Grande do Norte. Tudo, em todas as regiões. Então, o espaço de extrapolação é o mesmo espaço de observação. A gente assume que a gente observou incompletamente nesse espaço todo, a Amazônia, por exemplo, ou o semiárido, e a predição, talvez, eu acho que era isso que você queria falar, a predição do que a gente não observou é também para o mesmo espaço. A gente faz uma predição para o mesmo espaço. E talvez para o Arthur, que é mais ligado com a parte matemática, é isso aqui. A gente tem um modelo para as observações que tem essa outra componente aqui, que é a probabilidade de ter sido feita a observação, e tem essa quantidade que a gente não observa, que tem um complementar, que é a probabilidade de não ter sido feita a observação. E é isso que permite identificar a componente de regressão, a forma como ela entra,
que permite separar, diferenciar o que a gente observou daquilo que a gente não observou. Mas ambas são sobre o mesmo espaço, é a mesma região. Tá? Tem locais da região onde vai ser mais fácil observar e, portanto, o PDS vai ser mais alto, e tem espaços, locais, por exemplo, perto de rio, perto de estrada, e tem locais onde não vai ser mais difícil. Aí o PDS vai ser mais baixo. E é assim que a gente faz a separação e associação da intensidade associada ao que foi observado do que não foi observado. Dani, o Daniel Takata, que é um dos organizadores, está perguntando aqui no chat, que ele falou que ele adorou o trabalho de aplicação, mostra como a estatística pode ser útil e importante. Uma curiosidade, à medida que o trabalho ia avançando, vocês tinham noção de que chegariam a descobertas tão relevantes? Parabéns. Não, não tinha. Eu não tinha, pelo menos. E, na realidade, a identificação daquela figura preditiva das ocorrências não observadas como um objeto interessante só surgiu depois que a gente olhou e viu que o número era 10 vezes maior, o limite inferior do intervalo de credibilidade era 10 vezes maior do que a gente tinha observado. Isso me chamou a atenção, pela questão numérica, não pela questão ecológica. Depois eles contextualizaram e explicaram, e aí depois eu entendi que realmente esse foi o ponto. Mas não foi não. Mas eles estavam buscando isso, eles estavam buscando entender. E quando você faz uma busca, você não sabe o que você vai encontrar, né? Se você faz uma busca abrangente. Mas o modelo que a gente desenvolveu, que não foi desenvolvido para isso, caixou feito uma luva para resolver isso. Muito legal. Mais alguma pergunta para o Dani, pessoal? Se quiser, quem quiser falar com a voz, pode falar, sem se escrever. Bom, Dani, então, vou te agradecer novamente. Obrigado por se dispor a apresentar o trabalho aqui para o pessoal, para a gente, aceitar o nosso convite e por mostrar para a gente uma coisa tão legal que é o trabalho que você tem aí sobre a Amazônia. Obrigado. Muito obrigado, Jô. Só queria terminar dizendo que não precisa agradecer, não. Foi um prazer falar sobre o nosso trabalho. Obrigado, então. Pessoal, o encontro vai continuar daqui a pouco. A gente vai voltar aqui às 3h15, em que alguns pesquisadores vão falar também sobre seus trabalhos aplicados usando estatística. Então a gente pode voltar às 3h15 e a gente vai começar, beleza? Então, Dani, obrigado. Valeu, obrigado, pessoal, por ter vindo. Falou.